muito rápida. E contra o Bahia isso não acontece. O Vasco é até melhor no primeiro tempo, cria boas oportunidades e não faz o gol. E aí no último minuto do primeiro tempo toma aquele contra-ataque e o Bahia faz 1-0 em São Januário. Quase que intermediário, dando espaço para um lançamento quando o Vasco roubava a bola. E aí o Pedro Raul, o Alex dando facão na última linha toda hora. A gente falou do Cano, né, o artilheiro do Fluminense, artilheiro do Brasil, aí nesse momento, voando. E aí a discussão vai de 9 para 9, e a gente já falou muito sobre isso aqui, sobre o Pedro Raul. É um alvo da torcida do Vasco, né? Em muitos momentos na temporada, acho que a coisa fica aguçada no pênalti contra o ABC. Ali a relação dá uma estremecida e o Pedro ainda não conseguiu retomar a confiança em sequência. Mas, por exemplo, Pedro, no jogo contra o Bahia, nesse primeiro tempo principalmente, achei que o Pedro Raul fez boas ações ofensivas, cara. Dá um toque pro Alex Teixeira de primeira, tem uma finalização de fora da área que passa perto. O que falta para esse encaixe do Pedro Raul é mais individual, é mais a questão de confiança, ou o coletivo que joga o Vasco, a forma, a proposta de jogo do Barbieri, faz do Pedro Raul praticamente um jogador que não pode errar. Ele toca pouco na bola em certo momento do jogo, diferente até que foi contra o Bahia, em jogos como o Fluminense, em jogos de time que tem mais a bola, o Pedro Raul participa menos. Então quase não pode errar, porque essa pressão hoje não deixa ele vacilar, o torcedor está em cima. Eu acho que o entorno interfere muito, o entorno do jogo interfere muito nas ações do Pedro Raul, né? Como esses movimentos acontecem, como ele é acionado e quantas vezes ele é acionado para ele dar uma resposta. Mas especificamente dele, eu acho que tem uma questão do Vasco em si. Eu fiz o jogo contra o Bahia, a questão emocional pesou muito. O Vasco carrega alguns anos aí pesados, né? Com medo do rebaixamento, enfim. Por isso que a galera vai se empolgando, né? Se empolgou com a evolução que o Vasco teve. E eu sempre falava, cara, o primeiro objetivo de algumas equipes, Vasco, Cruzeiro, por mais que possam estar tendo bom desempenho, eu acho que primeiro é descolar de uma zona de rebaixamento, se distanciar até por uma questão emocional do torcedor e do time. Porque se o time começa a ter resultados ruins, o torcedor já cria uma atmosfera diferente e os jogadores sentem essa pressão. E emocionalmente, no segundo tempo, o Vasco não existiu. Eu acho que o que está pesando também para o Pedro Raul, até por uma questão de ter uma finalização mais precisa, é a questão emocional. Agora, falando do outro lado, né, desse Fluminense, a gente até já falou sobre isso aqui, questão de poupar ou não, treinadores, não é o perfil do Diniz, mas ele, contra o Fortaleza, pensando justamente no River, no Maracanã, e não à toa, né, chegou lá e goleou, teve intensidade para golear o River, tirou alguns jogadores. Você imagina que num clássico ele possa fazer isso pela sequência de Brasileirão, ou a princípio você acha que para esse jogo, pelo peso que tem, não? Eu acho que para esse jogo não, eu acho que para o River tinha alguns aspectos, por exemplo, a possibilidade de ganhar como ganhou e encaminhar bem, a distância da viagem também pesou. Agora ele jogou no Rio, apesar do jogo ter sido de alta intensidade, né, como é sempre o jogo dele. Jogou no Rio, vai ter um jogo novamente no Rio de Janeiro, se tratando de um clássico. Eu acho que ele, por característica dele, ele gosta de repetir as equipes, às vezes a interferência que é natural, porque é um comitê, né, esportivo. A fisiologia pode dar uma segurada em alguns atletas, mas de fora aqui a sensação é que ele vai com força máxima. Informação, apuração dos setoristas do Fluminense e do Vasco lá no GE. Globo, a rapaziada sempre muito bem informada. O Fluminense não tem o Keno tá lesionado, um baita desfalque aí pro sistema de jogo do Fernando Diniz. Demorou um pouquinho a se adaptar, mas já está entrando no jogo. Era criticado até, né, um pouco pelo torcedor, mas começou a ser o Keno mais parecido. O entendimento do que é esse jogo. E parecido com aquele Keno de boa fase do Galo, né? O Keno hoje é um desfalque importante, por isso o Lima deve ser o escolhido aí pelo Fernando Diniz na apuração dos amigos. Fluminense com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e o Marcelo, André Alexander e o Lima colocado. Tem a opção do John Kennedy, a opção do Lelê, junto com o Ganso, Arias e o Herman Cano. E do outro lado, uma opção que foi feita pelo Barbieri no jogo contra o Bahia deve ser desfeita para esse jogo contra o Fluminense, que é a saída do Marlon Gomes para a entrada do Rodrigo, o jogador mais pegador. Então o Vasco iria a campo com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, Léo e o Lucas Piton. O Rodrigo colocado como proteção ali a defesa ao lado do Jair e do Andrei Santos. Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro. Para mim é compreensível, tá? Para mim o Barbieri não erra de ter começado com o Marlon contra o Bahia, porque na teoria, e foi no primeiro tempo, uma imposição de jogo maior. Então ele teria mais bola, o Marlon sai mais, era natural. Contra o Fluminense, a leitura que ele faz é o seguinte: eu vou ter menos posse. Natural que tenha menos posse contra o Fluminense. Então ele tem um cara ali que tem um pulmão e uma característica de fazer percurso de marcação melhor do que o Marlon, né? Amanhã, 9 horas, Camila. Tendência de jogão, então, amanhã, 9 da noite.